Estou recebendo aqui no nosso estúdio, meus queridos amigos, o gestor da casa de Antônio Conselheiro, Pedro Igor, e a coordenadora pedagógica também do equipamento, a Jaiane Souza. Eles vão falar sobre essa série de programações que o equipamento está recebendo desde o começo da semana e até sábado. Tem teatro, tem evento de formação, tem também evento que vai discutir o patrimônio, tem também um evento voltado para a comunidade surda, sobre Libras. Inclusive estiveram aqui no programa falando sobre essa programação e eles vão falar sobre isso a partir de agora. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Tudo bem, tudo em paz? Olá, Alexandre, tudo em paz, na peleja, né? Como eu costumo dizer, saudar a todos que nos assistem, nos escutam. Uma alegria estar aqui sempre no teu programa. Hoje do lado da minha amiga, parceira, Jaiane, para conversar sobre essa programação super intensa da Casa de Antônio Conselheiro, que acontece em parceria com diversas outras instituições e está até o final da semana, na verdade até a próxima semana, com ações discutindo patrimônio, direitos das pessoas surdas, celebrando esse momento alvissareiro da nossa cultura, e a gente está aqui para divulgar um pouco dessa programação. Perfeitamente. Jaiane, seja bem-vinda, tudo bem? Eu que agradeço o espaço de sempre, né? Um espaço muito bacana. Saúdo a todas as pessoas que estão nos assistindo. E vamos para frente falar de cultura, falar de patrimônio, de direitos, né, de acessibilidade, que é isso que a casa tem promovido, e essa semana a programação está muito aquecida, né? Vamos começar falando sobre acessibilidade. Eu recebi aqui o presidente da Associação dos Surdos aqui no estúdio, recebi também o Tiago, as meninas que fazem parte da interpretação, né? Ou seja, elas trabalham nesse contexto de nos traduzir as Libras. E tem uma intensa programação que a casa está recebendo, né? Ontem, inclusive, foi palestra, o Dr. William estava por lá, você também esteve nessa palestra, não é isso, Pedro? Exatamente, Alexandre. Eu tenho dito que a gente tem trabalhado e é uma diretriz, né, uma obrigação do governo do Ceará, de todas as instituições públicas e privadas, de oferecerem acessibilidade nos seus serviços. E aí você que está me assistindo sabe da importância que nós temos, enquanto equipamento cultural, de oferecer para todas as pessoas essa cultura do acesso. O Brasil hoje, Alexandre, tem 2,3 milhões de pessoas surdas e mais 8 milhões de pessoas com algum tipo de déficit na escuta. Então, totalizam aí mais de 10 milhões de pessoas com algum tipo de situação auditiva que comprometa a sua escuta, né? Entre a surdez e essas outras situações. Isso nos dá, né, uma dimensão de que boa parte da população, né, necessita ter esse acesso de uma forma mais ampla a esses direitos. E a Casa de Antônio Conselheiro, ela tem esse compromisso, que é um compromisso político, social, de ofertar esses serviços de forma a abranger, né, um público muito especial para a gente. Eu falo isso com muito carinho e emoção, porque é um público que nos prestigia e que participa ativamente da nossa programação. Então, esse mês de setembro é o mês em que a gente celebra o Setembro Azul, o mês da visibilidade das pessoas surdas, e a casa tem se compromissado junto com a associação, é importante destacar, é a sociedade civil que nos provoca, né? A gente tem um trabalho muito legal com as intérpretes de Libras aqui de Xeramobim, e a associação, através do seu presidente Paulo, nos provocou a pensar junto com eles uma programação que levasse desde direitos e cidadania até ações de difusão cultural. E é isso que nós estamos fazendo durante toda essa semana. Ontem, como você falou, nós iniciamos esse processo através de uma palestra, né, em que eu estive com o Dr. William conversando sobre direitos e seguranças das pessoas surdas. Então foi um momento muito importante, no qual nós contamos também com alunos, né, universitários de cursos aqui de Xeramobim, com membros da Associação das Pessoas Surdas da cidade, com professores, pesquisadores, pessoas da sociedade civil que foram prestigiar esse momento para entenderem melhor essa situação, essa condição e esses direitos que são necessários e urgentes de serem trabalhados aqui. E no decorrer dessa semana nós vamos realizar apresentações artísticas, palestras também com a nossa querida presidenta Nayara Souza, que é presidente da ONG Nara Ribeiro, né, que é presidente da ONG FANAC, e também psicóloga do CAPES, que vai emprestar muito da sua sabedoria para conversar sobre também esses cuidados, né, envolvendo ali o Setembro Azul com o Setembro Amarelo. Então a Nayara vai estar na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, na Casa de Antônio Conselheiro, fazendo esse bate-papo com a comunidade surda, mas também aberto para pessoas ouvintes. Então, a gente fica esse convite. Teremos também uma apresentação poética, né, da professora Lúcia, que é uma mulher surda, né, e tem feito um trabalho muito legal de educação. Ela é formada e tem feito esse trabalho muito legal de
levar a educação para as pessoas surdas, assimilando, né, aproximando elas das pessoas ouvintes. Teremos uma visita deles, Alexandre, muito legal essa parceria com a rede de equipamentos de Fortaleza, com a Prefeitura de Quixeramobim. Eles vão visitar equipamentos culturais de Fortaleza no próximo domingo e também, através desse apoio da Prefeitura, vão participar de programações especialmente voltadas para as pessoas surdas. Então, eles vão estar na Biblioteca Estadual do Ceará, eles vão estar no Museu da Imagem e do Som, vão estar aqui também no Museu Ferroviário, Estação João Felipe, visitando esses equipamentos e sendo recepcionado, participando das atividades que são integradas nessa programação da rede de equipamentos vinculadas às pessoas surdas. Então, assim, na segunda-feira eles vão ter exibição de filme, um filme que fala sobre o diagnóstico de uma pessoa, né, que, enfim, no decorrer da sua vida, né, tem um problema da surdez. Então, essa situação ela nos coloca, Alexandre, como pessoas que devemos cada vez mais provocar essa pauta. E aqui eu quero fazer referência a Dona Aldedona Machado, sim, que é uma pessoa que eu tenho um imenso respeito. E ontem, ouvindo as pessoas que estavam falando, né, familiares de pessoas surdas, e, né, tendo a interpretação, né, das intérpretes para essa comunicação com as pessoas surdas, eu pude observar a grandeza do trabalho que a SOBAN faz e se irradia pelas associações hoje presentes no nosso município. Então, a gente fica muito emocionado de como até equipamento cultural do governo do Ceará, gerido pelo IDM, termos a possibilidade de prestigiar e sermos parceiros de ações como essa, que começam desde a formação de cursos. Me emociona muito quando eu vejo alunos surdos recebendo o diploma de um curso de formação que a casa realiza em parceria com o GIFANAC, do curso de formação Antônio Conselheiro História, Memória e Resistência, até a sinalização dos espaços culturais de Quixeramobim e de Canudos, feito fruto dessa parceria. Jaiane, paralelo a isso, né, ao evento com a comunidade surda, celebrando esse Setembro Azul, a casa vai receber também, na sexta-feira, um evento em parceria com o IFAM, é isso? Ainda falando sobre essa pauta da acessibilidade, né, tudo isso que o Igor falou, a gente está muito aquecido nesse Setembro Azul, obviamente as discussões estão muito mais presentes, mas a casa é um equipamento que se preocupa, né, com a acessibilidade do público. Uhum. Tanto que o Igor citou agora o curso de formação, e mesmo depois, né, antes do Setembro Azul e também em outras discussões, a gente também coloca em pauta a acessibilidade. O que o IDM tem trago também é a cultura do acesso. Uhum. Né? Então, a gente, além de todas as atividades que o Pedro Igor falou, na sexta-feira a gente vai estar recebendo aqui a coordenadora da célula de acessibilidade da Secult, que é a Tamile, e a gente vai discutir patrimônio, que aí é um projeto que é chamado Andanças do Patrimônio, que é um projeto realizado nos 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. E aí é um projeto do IFAM para a construção das bases do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, né, do Brasil. Então, o Andanças ele é um lugar de escuta. E aí, dentro dessa perspectiva do patrimônio, a gente não vai discutir só o patrimônio tradicional, que a gente, às vezes se coloca nesse lugar, mas também o patrimônio no ambiente da acessibilidade, da representatividade. Então, na paralela, acontece também todas essas discussões no movimento de escuta mesmo. Né? Então, o Andanças ele é um convite. Ele é, inclusive, uma programação autogestionada do IFAM, ele dá total liberdade para nós trabalharmos aqui com o nosso território, né? Não vem de cima para baixo. Então, é uma construção de escuta. É muito mais do IFAM escutar essas necessidades da própria comunidade, né, para que se implemente um Plano Nacional de Patrimônio Cultural acessível, né, que dialogue com os diferentes territórios. Então, assim, nessa pauta da acessibilidade, a casa tem sido extremamente sensível, desde os shows, que contam com acessibilidade, as nossas ações formativas, que também a gente, através do nosso formulário de inscrição, a gente já entende se vai haver a necessidade, porque se houver um aluno surdo, a gente vai garantir a acessibilidade, e todas as nossas ações, visitas mediadas, né, todas as nossas ações, a gente tenta sempre atender com muita sensibilidade essa pauta da acessibilidade. E aí, Alexandre, só reforçando o que a Jane falou, essa ação é uma ação do IFAM, e que a gente está aproveitando essa vinda do IFAM, e aí é importante falar do ineditismo, né, desse projeto chegar a Quixeramobim, porque ele acontece apenas em 2 cidades por estado, geralmente nas capitais e em alguma cidade estratégica para o IFAM. E ano passado nós fizemos a jornada de patrimônio, daqui a pouquinho a gente vai estar aqui de novo falando sobre a segunda edição da jornada que acontece no mês que vem.
Nós tivemos a presença do presidente do IPHAN, né? Temos dialogado com projetos muito importantes, interestaduais, via Consórcio Nordeste, via IPHAN, mas é importante destacar que o IPHAN viu em Quixeramobim um potencial de defesa do patrimônio material edificado. E aí fica também o nosso pedido para sensibilizar o Poder Público Municipal, a Câmara de Vereadores, para a gente finalmente debater uma legislação própria, Jaiane, Aristene e público que nos assiste, sobre a defesa do nosso patrimônio, né? E aí Quixeramobim é uma cidade que comunica muito a memória, comunica muito o patrimônio. É importante a gente aqui também apresentar para o IPHAN dados materiais de que nós estamos de fato trabalhando nessa pauta. Digo isso porque nós temos nessa semana apenas acontecendo duas atividades estratégicas para o IPHAN e para o tratamento, né, da museologia e do patrimônio. É a Primavera dos Museus, que começa hoje na Casa de Antônio Conselheiro com visitas guiadas. Nós já recebemos hoje 2 escolas visitando a exposição Fausto Nilo Tempo e Lugar, que está na sua reta final. Uma escola da cidade, outra escola de Minerolândia, né, de Pedra Branca, que veio nos visitar. E esse projeto da Primavera dos Museus, ela acontece nacionalmente em todos os espaços museológicos e patrimoniais do Brasil. A casa tem recebido visitas guiadas com essa temática vinculada à exposição. E na sexta, acontecem Andanças do Patrimônio. Eu quero aqui destacar a parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo do município, do nosso parceiro Neto Moraes. Quero destacar a participação do Ministério da Cultura, que vem estar presente com a Andréa Vasconcelos, que é a dirigente do escritório regional do Ministério da Cultura aqui no estado do Ceará, do Tiago, que vai estar aqui já desde amanhã, fazendo esse trabalho de apoio e assessoramento aos municípios e aos agentes culturais, a coordenação de patrimônio e memória da Secretaria da Cultura do Ceará, o Instituto Dragão do Mar, que nos dão total autonomia para construir essa atividade. Então, nós vamos ter uma agenda recheada durante todo o dia para receber sugestões e ouvir as pessoas na defesa desse patrimônio. Então, a gente convida a sociedade civil, né, convida o Instituto IFANAT, a Academia de Letras, que são nossos parceiros, para promoverem junto conosco essa provocação em defesa do nosso patrimônio material aqui de Quixeramobim, em uma agenda que acontece há muito tempo, é uma pauta super importante de a gente trabalhar e que a gente quer cada vez mais, Alexandre, em cada jornada que a gente fizer, em cada momento como esse, celebrar conquistas, né, de uma legislação própria, de um conselho patrimonial ativo e que a gente possa, de fato, comemorar esse fortalecimento da defesa do nosso patrimônio. E é importante e é preciso demais avançar nesse tema, porque nós temos justamente uma cidade que tem esse sentido do patrimônio muito relevante, até mesmo historicamente, para a região do Sertão Central. Possa ser que eu seja muito bairrista de dizer, mas é terra-mãe, né? Ou seja, o município foi se desmembrando, a região nasce a partir daqui, então tem um simbolismo ainda maior de ter também esse protagonismo de preservar a sua história e a sua memória. E a posição de terem preservados, por exemplo, o espaço onde nasceu o Antônio Conselheiro, onde também morou o Fausto Nilo, a casa preservada com atividades como a gente tem visto ao longo dos últimos anos. Agora, com a chegada desse equipamento novo da estação, que também propôs esse sentimento muito de nostalgia, de rememorar uma cidade que não existe mais, mas que a presença daquela locomotiva, do vagão, da recuperação do prédio, isso traz um sentimento de uma cidade que outrora já viveu aquele espaço e que hoje revive de uma outra forma, de um outro sentimento. Isso é patrimônio, né? Isso é preservar a estrutura física. E quando eu falo patrimônio, eu não estou falando só dos prédios antigos, das casas e dos muros, das paredes. Não, isso também é importante e é fundamental, porque marca o espaço e onde a gente vive, isso também. Mas estou falando de pessoas, gente. Por que eu não posso considerar o Badu como um patrimônio? Porque eu considero o Badu como um patrimônio. Figuras como a Maria Helena, o Edmilson Nascimento e tantas, o Mestre Piauí. Não acaba de dizer que o Mestre Piauí não é um patrimônio, ele não conhece a história do Mestre Piauí. Então, imortalizado, inclusive. Então, né? Gente também é patrimônio, né? Sem dúvida. Espaços físicos também são patrimônios, atividades culturais são patrimônios, manifestações culturais são patrimônios. Entender sobre isso é fundamental. E essas programações servem para isso, para que as pessoas entendam sobre o que é patrimônio? Com certeza. Inclusive, a gente tem feito, não só agora na próxima sexta-feira, mas durante todo o ano. E é importante falar, eu sempre tenho dito quando eu venho aqui, que a gente trabalha no coletivo, com a sociedade civil, com as outras instituições, com a própria Prefeitura Municipal, com o SESC, que tem feito um trabalho grandioso ali na estação ferroviária. E isso, de fato, deixa a gente cada vez mais
consciente, Alexandre, da importância da preservação desse material, para que as próximas gerações elas consigam conviver com essa memória que é, como você falou, das pessoas, mas também deve ser das instituições, deve ser dos prédios, dos espaços em que essas atividades acontecem. Nós temos, por exemplo, um sobrado paroquial que é histórico, que dialoga sobre a presença da igreja na nossa cidade, mas também conta sobre a vida de Manuel Bandeira em Xeramobim. Né? Nós temos uma ponte metálica que é uma atração turística e que movimenta a vinda de diversas pessoas simplesmente para prestigiá-la. Né? E conta muito também do desenvolvimento econômico do Ceará a partir da linha férrea. Né? Então a estação ela vem também trabalhando essa memória que é conectada. Né? E aí ela vem em boa hora, porque nós estamos ao passo em que, celebrando a memória, estabelecendo compromisso com o futuro. Vem uma Transnordestina, vem um Porto Seco. Então isso dialoga com o que já viveu, com o que já passou, mas com o que ainda está presente e o que virá. Né? Então, nessas celebrações é importante a gente pontuar que não se constrói futuro sem memória. Né? Então, é uma oportunidade a gente debater esses pontos. A casa tem se preocupado muito, né, com essa perspectiva e temos parceiros nessa construção. Então, a gente está ofertando a possibilidade de dialogar nessa perspectiva. E esse evento, Alexandre, foi muito bom você ter iniciado essa reflexão, porque ela agrega não só o Xeramobim, mas todo o território do Sertão Central. Né? A partir de amanhã, os gestores do território já estarão aqui vindo dos 13 municípios da região que confirmaram presença e vão dialogar conosco nessa perspectiva de a gente fortalecer não só o Xeramobim, mas o território do Sertão Central como um lugar de defesa simbólica, material e imaterial, cultural, social e econômica do nosso patrimônio. Certamente. Você quer falar? Não, só complementar no sentido de que o Andanças em Xeramobim ele tem um diferencial muito grande, que foi esse ponto que o Pedro tocou agora. A gente não vai debater patrimônio só para nós mesmos. A gente vai juntar o poder, a gente vai juntar, né, a representação institucional dos gestores junto com a comunidade. Perfeito. Então, a comunidade precisa estar. Então, a gente conseguiu mobilizar a gestão dos 3 municípios, mas é interessante e é assim... para que aconteça a movimentação, é necessário que esteja representações como do Quilombo Mearim, dos povos de terreiro, dos coletivos de arte, de cultura, das representações de todas as manifestações culturais que acontecem em Xeramobim, para que se entenda e a gente só consegue definitivamente proteger e preservar um patrimônio se a gente conseguir também despertar o sentimento de sensibilidade pelo aquele patrimônio nas pessoas e na comunidade, né? Então, essa coletividade, o Andanças, ele passa por essa coletividade também, da gestão ser sensibilizada, mas também da própria comunidade identificar o que é patrimônio, né? Então, vai ser uma discussão muito bacana. A gente vai ter mesas que vai debater desde o território, né, que é fazendo a roda girar. Quem é que movimenta a economia criativa dentro dos territórios de Xeramobim? A gente vai ter os mestres da cultura debatendo sobre isso também. O mestre Dadá, o mestre Rabelo vai estar debatendo sobre isso também. A gente vai do campo da acessibilidade, vamos falar sobre a retomada do MINC, que é um momento extraordinário para se debater isso, né? Onde está ao nosso favor. Então, é um momento muito bacana e assim, fica o apelo e o convite, de fato, para que a comunidade esteja presente durante toda a sexta-feira lá nessa discussão. E vai ser onde Vai ser no Céu das Artes, a partir das 8 horas. A gente está convidando todas as pessoas que tenham interesse, estudantes, profissionais, pesquisadores, curiosos que queiram participar desse momento, lá no Céu das Artes, a partir das 8 da manhã até às 17 horas. Então, é um documento público que vai ser construído a nível federal para ser apresentado nessa construção que a Jane citou, de uma política nacional da preservação do patrimônio histórico como um elemento definidor ali da relevância do município, do território do Sertão Central, como eu falei, não só a partir do nosso território, do nosso estado, mas a nível de Brasil. Nós vamos ter a presença do IFAM aqui em Xeramobim. Isso, de fato, caracteriza muito o lugar que a gente vive, assim, e o momento que a gente vive, né, Jane, de unir forças, né, em todos os níveis para potencializar esse lugar do patrimônio da memória aqui no nosso território. Perfeitamente. Bom, e sábado vai ter teatro na Casa do Conselheiro. Exatamente, Alexandre. A programação está tão extensa que no sábado nós temos um momento muito especial. Você que já assistiu a Mostra de Teatro Transcendental, que já acontece aqui em Xeramobim há quase 10 anos, né, um trabalho feito em parceria
com a equipe que realiza a mostra, né, um trabalho feito também em outros equipamentos, em outros espaços culturais do estado do Ceará, também a nível de Brasil, com recursos, né, federais. A gente vai receber no próximo sábado, a partir das 19h30, aqui em Quixeramobim, com exclusividade, o espetáculo Memórias de Chico Xavier. Só vai acontecer em 3 municípios do interior do estado, aqui na nossa região, Quixadá, Banabu e Quixeramobim. E no sábado o evento acontece aqui em Quixeramobim a partir das 19h30, o espetáculo Memórias de Chico Xavier. É a 23ª edição da Mostra de Teatro Transcendental, Lestênio. E a mostra, você sabe, ela dialoga, né, com elementos da religiosidade, e a gente vai falar sobre o Chico Xavier, que é, né, uma figura que, para além de ser um dos grandes mestres, né, da expressão do espiritismo, é também, né, um dos grandes mestres brasileiros que divulga, na verdade, o bem viver, a vida em comunidade, esse diálogo, né, com, claro, o espiritismo, mas também com os nossos próprios irmãos e irmãs em vida, e é uma figura pela qual eu tenho um profundo respeito, admiração e curiosidade. Então, você que está nos assistindo, convide seu amigo, convide sua amiga, convide seus familiares para prestigiarem esse evento. As vagas são limitadas, é um espetáculo de apenas uma sessão, então a entrada é 1 quilo de alimento não perecível para o programa Será Sem Fome. Então a gente convoca as pessoas que estejam interessadas e curiosas. Trabalhar com teatro é sempre bom, porque nesse mês em que a gente celebra também o Dia Nacional do Teatro, é uma perspectiva boa de a gente aprofundar, né, a presença do teatro, dos espetáculos teatrais aqui no nosso município. Então estou fazendo esse serviço para divulgar vai também. Vai ser que horas? 19h30. 7h30. 7h30 da noite, no sábado, para você ir assistir uma peça de teatro. Então é uma excelente oportunidade. Você sabe, Pedro, que aqui no programa eu me gabo muito, porque é o programa mais plural da região, porque aqui nós temos uma equipe composta de evangélico, católico, espírita e ateu. Eu só não tenho ainda gente de religião matriz africana, mas eu vou achar ainda alguém aqui que... Será muito bem-vindo, né? Então, meu amigo Mutuquinha, que é espírita, vai estar lá também. Muito bem. Aí. Olha, ainda vai ver o Mutuquinha. Ele já acabou de dizer aqui, eu quero a minha vaga. Disse, fale logo com a Bianca para garantir logo. Compre logo o seu kit de alimento para você poder ir, viu? Exato. As vagas são limitadas, viu, Mutuquinha? Fica atento, chegue cedo para garantir sua vaga, porque de fato são limitadas. Que é uma forma também de a gente promover um acesso legal para as pessoas e, obviamente, também com acessibilidade, para que a gente consiga construir um momento muito legal e de reflexão, né? De prestigiar a arte, a cultura, mas também de reflexão, porque é uma pauta muito importante. Inclusive, o ator que está vindo é o João Signarelli, que é uma figura nacionalmente conhecida. Inclusive, muito parecido com o Chico Xavier, parecido, né? Já interpretou o Gandhi também, já fez a novela Caminho das Índias, né, da TV Globo. Um ator global. É um ator global, uma figura importante do teatro brasileiro, enfim, da cena artística brasileira, que vai estar aqui emprestando seu talento para todos nós da Casa de Antônio Conselheiro e todo o público em geral que queira nos assistir. Então, novamente repetindo, 19h30 no sábado, na Casa de Antônio Conselheiro. Perfeitamente. E para a gente fechar, vem aí a segunda jornada de patrimônio, é isso, Jaiane? Eu acho que depois a gente precisa de um tempinho a mais, que a programação está um pouco extensa. Tá muito grande. Mas eu queria só dizer, a gente já conversou inclusive sobre o curso de formação, as inscrições estão abertas até o dia 29. Seguem abertas, né? Seguem abertas. Até o dia 29, né? A gente, inclusive um curso que a gente já conversou, com acessibilidade também. Então, os professores, estudantes das ciências humanas ou áreas afins que tenham interesse em se inscrever no curso, a gente já vai ter a primeira aula no dia 18, né? Um curso muito especial, está com um corpo técnico aí muito bacana. Professores de todo o Brasil, discutir Antônio Conselheiro até fevereiro. Então, se inscreve até o dia 29, né, um curso extraordinário com certificação pela UES, 80 horas. Né, então, a gente aguarda as inscrições de todo mundo que tem interesse. E a Jornada de Patrimônio começa dia 15 de outubro e vai até o dia 19, com muito debate, muita programação, muita presença nas escolas. A 7ª Feira Regional do MST vai acontecer dentro. O curso vai ser lançado dentro da jornada também. Teremos a presença do IFAM novamente. O IFAM já está quase abrindo uma sede aqui em Quixeramobim. Trabalhar para isso, né? Vai ter a presença do IFAM. Vamos ter também o ICOMOS, pela primeira vez em Quixeramobim, debatendo o sítio histórico. O que é isso? O ICOMOS, né? O ICOMOS é a instituição que debate muito mais o patrimônio natural e o sítio histórico, né?
E aí a gente abre no dia 15, com muita programação bacana. Em breve a gente já vai abrir inscrições para quem quiser horas complementares, né, e participar das programações. As minhas eu já subi. E vamos divulgar essa programação completa, que está muito bacana, com muitos parceiros. E a jornada é a construção coletiva, né? O patrimônio, essa discussão do patrimônio Quixeramobim precisa ser um debate coletivo, para que todo mundo tenha a sensibilidade de que é necessário se preservar o patrimônio de Quixeramobim. E aí, Alexandre, de fato, para a gente encaminhar a nossa participação aqui hoje, eu vou dar um spoiler, eu sei que a Jane e a Bianca vão reclamar, mas dentro dessa programação da jornada, o mês de outubro, que é o mês também que a gente celebra a criança, nós vamos lançar uma super novidade. Eu quero pedir licença a você para a gente lançar aqui no seu programa, mas que tem a ver com patrimônio, tem a ver com memória, e tem a ver também com o brincar, com o lúdico, né, com a diversão. Então, vem aí uma super agenda da Casa de Antônio Conselheiro com um produto, um lançamento, que vai impactar, né, essa relação das crianças, que são as gerações, né, do agora e do amanhã, nessa relação com o patrimônio. E é uma atividade assim, inédita que a gente está construindo, né, e que vai dar o que falar na perspectiva de ser assim, uma programação e uma agenda e um produto muito legal, disponível para todas as pessoas. Perfeitamente.